O que você faria se um portal aparecesse na sua frente e lá estivesse um mundo que foi construído por um cara que sumiu há mais de 40 anos? Você atravessaria? Bom, eu não sei o que você faria, mas a primeira coisa que eu faria é deixar um likezão nesse vídeo e se inscrever. Pega a sua melhor xícara de café, uma picareta de diamante, porque tá começando um filme Minecraft aqui na Sétima Xícara. Steve era um garoto que sempre teve vontade de ser minerador, só que um velho sempre o impedia de entrar nas minas. Aí quando ele ficou mais velho, ele decidiu largar tudo, o emprego e tudo mais, para poder entrar lá. E meio que ele não foi lá trabalhar, ele só queria entrar lá. Aí para poder entrar ele dá um drible no velho, tenho pra mim que ele mata o velho nessa hora, porque o velho nunca mais aparece no filme. É aí que o Steve consegue entrar lá, e ele encontra o Orbe da Dominância e o Cristal da Terra. Unindo os dois, ele faz abrir um portal, e entrando nesse portal ele descobre o novo mundo do Overworld. Para você leigo que nunca jogou Minecraft, Overworld seria a superfície, o mundo normal do jogo. Steve, que se pra você tem rosto familiar, é porque é o fodendo Jack Black. É engraçado que tem o Jack Black e ele não canta, né, nesse filme. Canta? Sim. Lava, 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 chicken. Ele canta. Steve passa anos dentro do jogo, construindo o seu império, o seu paraíso, constrói bastante coisa mesmo. E um certo dia, ele e o seu cachorro Dennis, que ele domesticou lá dentro do jogo, eles encontram um portal do Nether. Então que eles decidem entrar, e entrando dentro do Nether, eles descobrem que lá é a maior zona. Tem piglins para todo lado, e tem a Malgosha, que seria a líder de todos os piglins. Dentro agora do Nether, Steve e o seu cachorro Dennis são aprisionados pela Malgosha. Ela é meio que ridicularizada no passado, então agora no presente ela decidiu que não existe criatividade dentro do jogo para ela. E criatividade é o que move o Minecraft. A Malgosha tem esse problema com o Orbe e com o Cristal. Ela quer usar ele para dominar o Overworld. É aí que o Steve manda o Dennis, o seu cachorro, escapar, pegar o Orbe e o Cristal, levar para a Terra e esconder num lugar muito seguro, impossível de achar. Debaixo da cama. É, o Dennis esconde o cristal debaixo da cama do Steve. Poderoso que existe debaixo da minha cama d'água. Algumas décadas depois, conhecemos o Garrett Lixeiro Garrison, um cara que foi campeão de videogame nos anos 80 e hoje tem uma loja meio falida ali de jogos, videogames e colecionáveis. E se esse rosto também é familiar pra você, é porque é o fodendo Jason Momoa, ou Aquaman. O Scar. É porque eu tô meio gripadinha. Um dia, tentando levantar uma graninha, o Garrett participa de um leilão de garagem. Ele acredita que lá dentro vai achar um Atari meio raro, que vale muito dinheiro, mas na verdade ele acaba comprando todas as coisas que eram do Steve antes dele desaparecer. É aí que, mexendo ali nas bugigangas do Steve, ele acredita que vai achar o videogame, mas quando ele balança a caixa, cai no chão o Orbe e o Cristal. Só que ele nem dá ligança não, tá ligado? Não tá nem aí. Depois ele pega e leva para a lojinha dele. Enquanto isso, Henry e Natalie estão se mudando para uma cidade nova. Cidade essa que mora o Garrett. Eles estão se mudando porque acabaram de perder a mãe e precisam recomeçar uma vida nova. Lá eles conhecem a Dawn, que é corretora de imóveis. Ela mostra a casa nova para eles, mostra que ela tem um carro que é um carro zoológico ambulante, tem uma lhama no carro dela, por algum motivo. No primeiro dia de aula do Henry, ele ia levar uma pizza de batata que a irmã dele fez pra ele poder fazer amizade com os colegas. No caminho, ele passa na loja do Garrett. Lá ele deixa a pizza e meio que faz uma amizadezinha com o Garrett. Na escola, na aula de artes, o moleque tem que desenhar uma banana e uma maçã. Só que ele simplesmente desenha um jetpack. É aí que os bullies da sala dele falam que aquilo é impossível funcionar. E ele decide que no primeiro dia de aula dele, ele vai fazer um jetpack voar. Só que aí quando ele tá terminando o jetpack, os bullies vão e cortam um pedaço do fio do jetpack. O jetpack sai voando descontroladamente, bate numa placa que é uma batata, que também é o mascote da fábrica onde a Natalie tá trabalhando. Esse mascote cai de cima da fábrica e cai dentro de um rio. Com medo de se meter em enrascada, o Henry, em vez de ligar pra Natalie, liga pro Garrett e pede pra ele fingir ser seu tio quando ele vai buscar o garoto. É aí que ele pega ele e leva de volta até a loja. Chegando lá, o garoto começa a fuçar nas coisas do Garrett até que ele encontra o Orbe e o Cristal. Juntando os dois, coisa que estava dizendo num manual, não junte,
ele junta os dois e aí aquela peça começa a puxar eles para dentro daquela antiga mina que o Steve entrou há anos atrás. Chegando na mina, eles descobrem um portal. Esse portal meio que atrai a Orb para dentro dele. É aí que os dois são puxados para dentro. A Dawn e a Natalie, que estavam seguindo eles, também são puxadas para dentro. Ao entrar no portal, eles se deparam com o mundo do Minecraft. Lá dentro, o Garrett começa a conversar com uma ovelha, já que ele é entendido dos videogames. Ele começa a tentar conversar com uma ovelha rosa, para ver se ela é um tipo de NPC lá dentro do jogo. E nesse momento que a Malgosha, lá no Nether, sente a presença da Orb retornando ao jogo. É aí que Malgosha decide soltar o Steve com a missão de recuperar o Orb para ela. Aí você pensa, mas por que o Steve vai fazer isso? Porque o dia que o Dennis sumiu para poder levar o Orb para a Terra, ela ficou com a coleira dele. Então ela sempre faz uma chantagem com o Steve, falando que vai matar o Dennis. Só que o Dennis nem tá com ela. Pelo cachorro da minha vida! Voltando ao Overworld, os quatro percebem que ficou de noite, muito rápido. E com a noite, vem os monstros. Zumbis, aranhas, esqueletos e o pior de todos, Creepers. Meu Deus, eu sinto... Enquanto os monstros atacam, o Henry percebe que dá para construir coisas dentro do jogo. É aí que ele faz uma fortaleza de madeira para se abrigar. Aí entra ele e as duas meninas, só que o Garrett fica do lado de fora. E aí na pressa para tentar entrar também, o Garrett deixa quebrar o cristal da terra e sem ele não tem mais volta para o mundo real. Quando o Garrett consegue entrar, zumbis entram com ele. E aí todos ficam com muito medo dos zumbis, ficam todos acuados. E é aí que chega o salvador deles, Steve. Ele chega e começa a matar todos os zumbis de uma coreografia bem engraçada. E aí também fica de manhã. E aí todos os bichos, os monstros, esqueletos, zumbis, eles começam a queimar. Steve explica para eles que existe um novo cristal que fica dentro do jogo. Ele fica na mansão da floresta. E aí para ir até lá, eles precisam meio que entender mais ou menos como funciona o jogo. E aí no caminho eles passam por uma vila. Aí eles conhecem os villagers, conhecem os golems de ferro também que protegem as vilas. E lá eles aprendem mais ou menos como é a criação das coisas. Dentro da vila, o Steve mostra tudo que ele já construiu, até mesmo uma farm de galinha. Farm, na verdade, de galinha assada. E eu achei bem interessante eles colocarem as farms dentro do jogo. Eu, como um jogador de Mine, já fiz muitas farms. Achei bem interessante eles colocarem uma farm. E uma coisa que a minha esposa, que está atrás da câmera, disse, é que um filme do Jack Black sem musical não é um filme do Jack Black. É aí que ela se enganou. Porque nesse filme tem um musical do... Na vila também, o Henry aprende mais ou menos como funciona a bancada de trabalho. E aí ele aprende mais ou menos como são os crafts. Só que esse garoto simplesmente coloca lá borracha, uma linha de pipa, e ele faz uma arma de batata. Não existe armas de batatas dentro do jogo. Então eu tenho pra mim que o Henry tá usando mods pra jogar esse Minecraft. Tá no criativo. E pode usar criativo? Hein, Felipe Neto? Você que já jogou um Minezinho talvez já percebeu algumas coisas. Pra adaptação desse filme, eles mudaram bastante coisas. Como por exemplo, Malgosha. Você que joga sabe que não existe um boneco chamado Malgosha no Minecraft. Ela foi criada justamente pro filme. Já comenta aqui o que você acha. Você gostou que teve adaptações pro filme ou você queria que fosse uma coisa mais da lore do jogo mesmo? Você gosta? Hã? Você gosta? Eu? Não. Malgosha então não perde tempo. Ao ver que o Steve não voltou com o Orb e o Cristal, ela entende que foi traída. E aí ela manda todos os Piglins ir atrás dele. O que é interessante é que ela dá uma poção pra eles. Por quê? Detalhe, Piglins, quando vão pro Overworld, quando eles saem do Nether, eles viram zumbis, por causa da luz do sol. Só que ela dá uma poção pra eles não virarem zumbis. Mas o plano dela, na verdade, era ir pro Overworld, fazer com que o dia ficasse sempre escuro, então ficaria sempre à noite, e assim poder se roubar todas as riquezas do Overworld, como o ouro. Mas se ela tem aquela poção que faz eles não virarem zumbis, por que ela já não faz isso? É aí que a Malgosha manda os Piglins atacar a vila que eles estão. E aí começa uma porradaria, golem batendo em porco, porco batendo em golem. E no meio dessa porradaria toda, as meninas se separam dos meninos.
Então eles decidem que vão se encontrar lá na mansão da floresta, onde está o cristal da terra. E nesse meio tempo tem cenas bem legais dos garotos fugindo dos piglins e os piglins voando em gashes, enquanto os gashes cospem bola de fogo. E engraçado que o Steve dá uma elytra pro Garrett e uma pro Henry. Só que como é que o Steve tem 2 elytras se aparentemente ele nunca zerou o jogo? Já que ele disse que só matou Enderman uma vez. Criativo. Chegando na mansão da floresta, o Garrett e o Steve vão distrair os saqueadores, que são os pillagers, enquanto o Henry vai atrás do cristal que está num lugar mais alto da mansão. E aí ele consegue chegar nesse local que está o cristal, ele pega o cristal, só que lá dentro tem um Enderman, que fica protegendo os baús ali. Ele luta com o Enderman. Agora sim, isso aqui não faz sentido. Ok. O Henry simplesmente luta com o Enderman, sem armadura, e acho que com machado, e mata o Enderman, sem tomar dano. Por favor, quem já jogou Minecraft sabe. Não dá pra ir na porradaria franca com o Enderman sem apanhar muito. Ainda mais sem armadura. É 2 hits e você morre. Fugindo da mansão, é aí que eles encontram Malgosha e vários piglins. Eles estão todos montados em gashes. E aí, do nada, simplesmente do nada, o Garrett decide que vai se sacrificar para poder salvar o Steve e o Henry. Aí o Steve e o Henry pulam num gash e tentam fugir dali. Mas tipo assim, Garrett, você não precisava se sacrificar. Era só você pular também no gash e os 3 iam embora. Não entendi essa parte, mas eu acho que é pra ter aquela redenção. Talvez o arco do personagem. Ah, mas por que o arco do personagem? Porque o Garrett se mostra ser um cara que não envelheceu. Um cara que é uma criança eterna. Então ele não pensa muito nos outros, ele pensa em si mesmo. Ele só entrou dentro do jogo porque lá naquele manual que estava dentro da loja dele, falava que o Minecraft é um lugar que tem muitas riquezas. Tanto que nesse caminho até chegar na mansão, eles passaram por uma caverna, porque o Garrett obrigou o Steve a levar ele nessa caverna. E nessa caverna ele queria pegar todos os diamantes do Steve. Então ele é um cara que só pensa nele mesmo. Então é por isso que tem que ter esse arco do personagem. A ponte que levou eles até a mansão é explodida pela Malgosha. E nessa explosão ela acaba conseguindo ficar com a orbe, enquanto o Garrett se sacrificou. É aí que o Henry, a Natalie, Dawn e Steve se reencontram numa casa cogumelo que elas mesmas construíram. E nesse meio tempo, elas encontraram Dennis, o cachorro do Steve. Então todos se reencontram. É aí que com a orbe, Malgosha consegue escurecer todo o dia do Minecraft. Então não tem mais dia, é só noite. E aí monstros podem ir pra lá e pra cá. E os piglins também podem sair no dia sem virarem zumbis. Steve e a tropinha do Free Fire agora decidem que precisam lutar contra a Malgosha. E aí eles começam a se fortificar. Aí é peitoral encantado, espada de diamante, tudo do melhor para poder lutar contra a Malgosha. Malgosha então consegue escurecer todo dia e ela cria um portal do Nether gigante para poder atrair todos os piglins que ela conseguir para dentro do Overworld. E aí começa uma batalha sinistra onde um porco gigantesco chamado Grande Porco começa numa luta contra golems. E é bem interessantezinha essa luta, golems lutando com os porcos. E aí o cristal, o orbe, está no topo do portal gigante. E aí o Henry consegue pegar ele. E aí no meio daquela ação toda, eles conseguem fazer o dia voltar e tirar toda aquela escuridão. Todos os piglins começam a virar porcos zumbis e a Malgosha se vê derrotada. Você perdeu, bruxa. Rapaziadinha, Matias passando aqui nessa parte do vídeo para explicar uma parada que eu esqueci de falar. O Garrett, naquele momento da ponte, ele sobreviveu. Então o sacrifício dele não aconteceu. Aí nessa parte da ação do final do filme, ele volta e ajuda o Henry a conseguir pegar a orbe de volta. Então, por isso que ele tá no final do filme, tá ligado? Ele não morreu. A Malgosha, ela é toda do mal, né? Só que ela é uma velha corcunda. Aí o Steve chega pra ela todo de diamante assim e fala, não, você perdeu, acabou. Aí quando ele chega perto, ela tenta dar uma facadinha nele. Aí ele bate na mão dela, aí cai a faca. Aí ele fala tipo assim, eu te derrotei. E sai andando. Aí ela, não, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Vem cá, moço, eu vou te mostrar um negócio. Aí o Steve, eu sei que você vai tentar de novo. Aí quando ele chega perto, ela vai pra dar outra facadinha nele, ele bate na mão dela. Pô, essa história eu ri demais, né? Tô falando. Agora com o orbe e o cristal, eles reabrem o portal. Os 4 decidem ir embora, mas o Steve quer ficar. Só que aí ele decide ir lá, mais uma vez pra Terra. Então todos eles saem do portal e acaba o filme. Brincadeira, o filme não acabou não. Dentro da Terra agora, a Natalie vira uma professora de defesa pessoal, já que dentro do jogo ela lutava contra todos os monstros.
A Dawn cria um zoológico e adivinha quem é a atração principal dela? O Dennis, o cachorro do Minecraft. Henry, então, de volta na Terra, ele domina o jetpack. O Steve e o Garrett viram uma banda cover dos anos 80, já que os dois são dos anos 80. É aí que no final do filme, o Steve decide revisitar a sua casa, a sua antiga casa. E é aí que ele abre a porta da casa e tem uma nova moradora lá dentro. E o nome dela? Alex. A propósito, eu sou a Alex. Alex, prazer em te conhecer. Um filme Minecraft custou 150 milhões e faturou 900, ou seja, foi um grande sucesso comercial. Só ficou atrás do filme do Mario, que arrecadou 1 bilhão e 300. Então o filme do Minecraft foi o segundo filme de jogos a faturar tanto assim. O índice de aprovação foi moderado, com crítica geralmente dividida. Muitos apontaram o filme como tedioso ou sem vida, e outros apontaram o carisma dos atores, como Jack Black, Jason Momoa. Os pontos positivos para mim desse filme é o elenco, que é muito animado. O Jason Momoa e o Jack Black roubam a cena, eles são muito engraçados e eles funcionam muito bem juntos também. O visual do filme também é muito bom, todo o CGI, eles conseguiram criar o jogo ali dentro, ficou muito bom. E o filme tem um tema bem leve, familiar. Para mim esses são os pontos positivos. E agora para mim os pontos negativos. O filme ele é muito raso, ele tem uma história muito rasa, ele usa fórmulas de outros filmes que deram certo, como Jumanji, mas é aquela coisa, sempre você estar dentro de um jogo e parecer ser o seu fim e você ter que escapar dali. O que me incomodou também foi a falta de fidelidade com o jogo, para mim perdeu toda a essência do jogo, porque eles não contam muito bem a história do jogo em si, colocando várias adaptações de outras coisas para poder encaixar melhor na história do filme. Pra mim, eu já falei várias vezes com a minha esposa, por exemplo, eu que sempre joguei o jogo há muito tempo, imagino que outras pessoas também gostariam muito de ver a lore do jogo, ver tudo por trás, tudo que não é mostrado. Eu entendo que o jogo do Minecraft é um sandbox, você cria o seu jogo, toda a sua criatividade faz com que o jogo seja do seu jeito, você faz o que você quiser, mas já que vão fazer um filme disso, por que não fazer uma história sobre isso, uma história real, que leve a, sei lá, uma trilogia contando a história? Eu vi que no final, ao trazer a Alex, eles deixam a entender que talvez no segundo filme, porque eu acredito que vai ter um segundo, já que arrecadaram 900 milhões, nesse segundo filme talvez eles explorem mais a lore do jogo. Mas eu não consigo acreditar muito nisso porque eles trazem muita adaptação. Malgocha, ou sei lá, o Grande Porco, coisas que não existem no jogo. E o meu veredito é que é um filme divertido. Eu gostei bastante, mas ele é meio deslocado. Talvez ele seja bom para matar o tempo, especialmente de crianças. Só que sem muito valor cinematográfico. E você, já assistiu o filme do Minecraft? Comenta aqui pra mim saber o que você achou. Deixa um likezão nesse vídeo e considere se inscrever para ajudar o canal. Tô começando agora. E fica agora com a melhor cena do filme. Caramba, ele é tipo um rei? Não. Ele é uma lenda.